Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, né pessoal, a gente gosta de dar as boas-vindas a todos vocês aqui ao nosso curso de AutoCAD 2015 em português, produzido aqui pelo projeto Autocriativo. Meus amados e queridos, hoje nós vamos trabalhar, né, e passar algumas instruções aí para vocês a respeito de camadas aí nos desenhos produzidos no AutoCAD. Antes de eu começar também a comentar aí sobre as camadas, né, eu quero que você entenda qual a finalidade, né, e qual a importância de um bom profissional, a pessoa trabalhar já no AutoCAD com a criação das camadas, conhecidas também aí no universo dos cadistas como layers. Tudo bem? Bom, eu deixei um exemplo aqui na tela, né, eu fiz uma pequena planta de uma casa, né, de uma escada. E observem só, pessoal, que todo esse desenho, ó, ele foi constituído ou criado apenas com uma linha única. Aí você há de concordar comigo, né, que ao fazer um projeto dessa maneira fica meio estranho, né, porque você não tem, ó, separação de cores, você não tem, ó, separação de espessura de linhas, ó, vou clicar aqui, né, ó, em espessura de linha, ó, tudo é uma coisa única. E você sabe que para desenhos técnicos, né, sejam eles na área aí da construção civil, ou seja, projetos mecânicos, projetos variados, todas as linhas, pessoal, elas devem ser desenvolvidas com diferenças de espessura, né, e também diferenças de estilo. Quando eu falo estilo, pessoal, se ela é linha contínua apenas lisa, se ela é linha contínua larga, se ela é linha contínua estreita, se ela é tracejada, né, ou se é apenas aí traço ponto, traço dois pontos e assim por diante. Ou seja, nesse universo, pessoal, de desenhos técnicos, é importante que cada parte do seu desenho tenha essa separação das linhas. E é justamente isso que a gente vai ver aqui na videoaula de hoje, que para criar esses estilos de linhas e também essa diferenciação de cores, é importante que você crie as camadas, nessa parte aqui de propriedades de camadas que vocês já vão ver na sequência. Agora você há de me perguntar também, por que a importância, Ailton, de ter também essas camadas, essas partes do projeto separadas em camadas? Ó, eu fiz aqui também mais para baixo os cortes, ó. Quando você está trabalhando, né, se você fizer o seu projeto, por exemplo, apenas numa linha única, fica um pouquinho mais difícil, pessoal, de você interpretar qual parte é do seu projeto. Você não consegue discernir o que é parede, né? O que é aqui escada, o que é corrimão, o que é degrau. Fica um pouquinho mais complicado. Na verdade, então, a importância da camada, né, da criação dessas camadas, ela vai fazer justamente isso. Ela vai dar aí um melhor discernimento, né, na visualização do desenho, né, e, consequentemente, também já seguir ali as normas recomendadas aí para os desenhos técnicos. Ó, vejam só, aqui eu fiz ele tudo com uma camada só e logo mais aqui do lado, ó, eu deixei o mesmo exemplo de desenho, ele já bonitinho, ó, separado com as camadas corretas em cores, ó, camadinha aqui, ó, de corrimão, tudo separadinho, tá vendo só? Então aqui você consegue ter um melhor entendimento do desenho, ó. Aqui é o nosso corte AA, né, vendo o projeto da escada de frente, a janela, ó, tudo bonitinho, as linhas, ó, que fazem parte do corte com traço ponto, ó, as linhas da escada, os textos das escadas, a separação aqui, ó, de camadas, o que é esquadria, o que é alvenaria, ok, ó, a projeção da escada, ó, com linha tracejada, tudo separadinho, tudo bacana. E ao clicar aqui também, ó, nas espessuras de linha, ó, observem que o projeto já está totalmente já com as espessuras corretas, porque a gente precisa dar um maior destaque, né, em projetos aí da construção civil, as paredes são mais destacadas em relação às linhas de esquadrias e assim por diante. Tudo bonitinho, tudo separado, pessoal. Então, essa é a importância de você separar o seu desenho em camadas. Agora, antes da gente ir lá para a tela de configuração de camadas, eu quero que você entenda como que funciona esse sistema, né, de camadas aqui no AutoCAD. Imagina só, pessoal, você está fazendo o seu projeto, né, e você precisa, por exemplo, fazer uma correção, né, ou uma reforma, um ajuste aí no seu desenho,
E se o seu desenho está totalmente numa camada única, vai acontecer de você não poder ocultar, né, uma determinada camada ou não congelar ela naquele momento. E aí você vai ter que ficar apagando todas as camadas, ter que ficar fazendo os ajustes, fica aí um pouquinho complicado. Então é importante também você ter essa separação das camadas, justamente para que você possa travar algumas camadas, né? Ou podemos dizer assim, congelar num determinado momento ou ocultar, para que você possa fazer um ajuste no seu desenho, né? Uma reforma, uma modificação necessária, e aí posteriormente você volta e liga a camada também, ok? Mas para o finalzinho da aula vocês vão entender como fazer esse procedimento. Agora, um raciocínio que você deve ter na hora da criação das camadas no AutoCAD é que as camadas, pessoal, vão funcionar justamente dessa maneira. Elas são como uma espécie de transparência, né? Como folhas de transparência, e que cada parte do seu projeto tem uma sequência diferente de camadas. Por exemplo, tudo que é parede, você desenvolve com uma camada chamada parede, ou né, uma camada chamada alvenaria, por exemplo. Tudo que for parte de cota, você cria uma camada chamada cota. Tudo que for simbologias, você cria uma camada simbologias. Tudo que for linha de corte, uma camada linha de corte, e etc. Tudo bem? Então, essa é a importância de você fazer o seu projeto totalmente separado em camadas. Como eu comentei, um dos fatores mais importantes é justamente seguir, né, essa recomendação através das normas. Porque as normas, pessoal, que regem, né, como que o desenho técnico deve ser, as normas, elas regem como que o desenho da construção civil deve ser e como também os desenhos mecânicos devem ser, ok? Então, nessa aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão criando as suas camadas, como que você vai criando a diferenciação de camadas. Nessa aula, pessoal, eu vou dar alguns exemplos, ok? Vamos fazer ali pouco mais de 8 ou 10 camadas para que você fixe, né, e que você aprenda como fazer rapidamente aí as suas camadas. Obviamente que possivelmente você trabalha um exemplo na área mecânica, ou você que está assistindo esse vídeo trabalha na área de desenhos arquitetônicos, então não vai bater aí as nossas ideias, né? As nossas inserção das camadas vai ser diferente para cada tipo de pessoa. Mas em cima dessas explicações que eu passar para vocês aqui na videoaula de hoje, aí você vai criar as suas próprias camadas. Combinado assim? Então eu vou passar alguns exemplos, vou mostrar para vocês como funciona aí a criaçãozinha das camadas, e aí você vai inserir as suas camadas nos seus respectivos desenhos modelos, né? Ou modelos de desenhos, ou como queira também chamar de templates, tá bom? Bom, então eu vou pedir para que vocês abram a pastinha aí, tema da aula 7. Dentro da nossa pastinha chamada tema da aula 7, nós temos aquele template que nós fizemos ali na aula de número 6. Nós fizemos, ó, o modelo de desenho para projetos em metros. Então você vai abrir ele aqui, ó, esse que está em metros, e você vai observar que ao clicar aqui onde está a palavra contorno, nós temos pouco mais aqui de 8 camadas já configuradas. Essas camadas, pessoal, ó, tem uma aqui chamada carimbo, que é justamente a linha que a gente faz aqui, ó, a separação do carimbo na folha. Tem a camada chamada, ó, essa daqui, que se chama margem. Tudo bem? Ó, está ali, ó, margem das folhas A4 e A3. Por quê? Porque, pessoal, as normas também definem algumas espessuras das folhas, das margens que vão inseridas nas folhas. E cada folha possui um tamanho, obviamente, né? Então, ela também, ó, aqui, por exemplo, na folha 1, ó, aqui já é um outro estilo de camada. Ó. Essa linha foi criada com a camada chamada margem de folha A1, ok? E em volta dessa folha, ó, tem aqui uma camada, ó, essa linha pertence... Opa, deixa eu pausar aqui, ó. Pertencem à camada folha. Tudo bem? Ou seja, tudo que você desenvolve no AutoCAD tem que ser separado por camadas. Ok? Muito bem, então. Você sabe que nós temos algumas camadas já pré-definidas dentro desse modelo de desenho chamado modelo para, né, o AutoCAD em português em metros.
Para criar as camadas, pessoal, vocês vão clicar aqui, ó, em propriedades da camada, ok? Vai surgir essa janela aqui, ó. Se essa janela ela se apresentar aqui, ó, por exemplo, às vezes pode ser que ela já abra de imediato desse tamanhozinho aqui, ó, tá bom? Você vai clicar aqui, ó, nesse cantinho, vai aparecer uma setinha diagonal, você clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta, ó, e aí você consegue abrir, pode deixar ela bem alta assim, ó, bem grande assim, ó, a janela de camadas, ok? Dessa forma. Pessoal, para criar uma camada nova, a gente vai clicar aqui, ó, onde está essa opção Nova Camada. Ou você pode digitar aí o atalho Alt mais a letra N. E aí vai surgir aqui uma nova sequência de camadas. Eu vou abrir aqui, pessoal, ó, com a setinha para a direita também, mais algumas opções importantes. Ó. A gente tem aqui a parte onde está a cor. Ó. A cor, observem que umas têm números, outras têm nome. Aqui nós temos o tipo, espessura, a transparência podemos reduzir. E essas de cá a gente aumenta um pouquinho. Ó. Plotar, ok? Essa parte de cá, ó, congelar. Dessa forma aqui tá bom. Bom, então quando a gente vai, por exemplo, fazer uma linha de uma parede de uma casa, a gente utiliza geralmente uma camada chamada, né, ali de alvenaria. Então a gente vai clicar aqui, ó, onde está esse primeiro botãozinho da esquerda, clicamos, vai surgir aqui, ó, um nome para a gente inserir. Então a gente vai inserir aqui, ó, chamado de alvenaria. Tudo bem? Essa camada, pessoal, chamada alvenaria, ela deve possuir uma cor, não é mesmo? Então, você observe aqui, ó, que está a palavra branco. A gente vai clicar nesse quadradinho e vai surgir uma janela de seleção para escolhermos a cor desejada para essa camada. Agora, pessoal, um conselho, né, e também aí uma dica do professor. Quando você está desenhando no AutoCAD, às vezes você vai... mas eu gosto, por exemplo, do azul. Eu gosto do azul escuro, eu gosto do verde escuro. Pessoal, na verdade, você pode, obviamente, escolher a cor que você desejar. Mas um conselho, né, que eu dou para meus alunos é que escolha, geralmente, cores, por exemplo, de contorno de peças, arestas, paredes, né? Por exemplo, aquilo que realmente mais chama atenção no seu desenho, que sejam feitos com cores claras. Pode ser amarelo, pode ser um cinza claro, pode ser branco. Ou seja, aquilo que você tem como parte maciça do seu desenho, né? A parte sólida do seu desenho, realmente você faça ali com cores mais claras. E, por exemplo, achuras, ou representação de azulejos, representação de cortes numa peça, aí sim você procura colocar cores um pouquinho mais escuras ou cores que sejam mais ocultas em relação ao seu plano cartesiano, ok? Como o nosso plano aqui, ó, ele está numa cor cinza, ok? Está uma cor escura, aí achuras, texturas, né? Representação de azulejos, de cerâmicas, aí sim nós criamos camadas um pouco mais escuras. Aí aquelas camadas, aqueles objetos que precisam de maior atenção ou que nós trabalhamos com mais frequência, nós escolhemos cores mais claras, tá bom? É uma dicasinha aí bastante importante. Bom, então essa camada aqui, ó, que criamos alvenaria, eu vou colocar com a cor branca, ó, cor, ok? Com a cor aqui, pessoal, ó, observe que quando eu passo o mouse sobre a cor, ela aparece ali, ó, cor indexada 4, cor indexada 5, ou seja, cada cor dessa, pessoal, possui um número. Ela possui um nome e possui também um número. Por exemplo, ó, eu sei que esse rosa aqui, ó, é a cor 6. Então, se dentro dessa minha palheta eu não lembro qual que é a cor de número rosa, né, a cor rosa, eu venho aqui, ó, ao invés de onde está escrita a palavra branco, eu apago, ó, e coloco o valor da cor, coloco o valor 6. Se eu colocar o valor da cor, se eu der um OK aqui, ó, vejam só o que acontece. O AutoCAD já coloca com a cor naquela, né, cor de rosa, porque ele sabe que a cor de número rosa, né, a cor, perdão, rosa é a cor de número 6. Tudo bem? Clicamos aqui novamente, eu sei que o branco é o 7, ó, eu posso escrever a palavra branco, ou venho aqui, ó, coloco 7 e OK. Aí ela fica branco. Tudo bem?
Observem aqui, pessoal, que do lado do quadradinho branco, ó, tem um cadeadinho, tem um solzinho e tem uma lâmpadazinha, ok? Eu já explico mais para o finalzinho da aula. Não se preocupe agora com isso, tá bom? Clicamos aqui novamente, ó, onde está a palavra branco. Aqui você tem as cores, pessoal, padrão para inserir, ou cores indexadas aí nas camadas. Você tem aqui também, ó, uma palhetinha chamada True Color, onde você tem um ajuste mais fino. Ó, você clicando, ó, você tem uma palheta e você pode criar uma cor aí diferenciada, uma cor bacana, uma cor mais moderna para criar as suas camadas, ok? Você faz um ajuste aqui, ó, um balanceamento da cor mais escura, cor mais clara e assim por diante. Você tem aqui também um livro de cores, que são umas palhetas, pessoal, já criadas pelo próprio AutoCAD, ó. Você vai observar que desce aqui, ó, e aí você tem mais, né, uma afinação de cores, ok? Porém, geralmente, né, quando a gente está iniciando no AutoCAD, a gente já vem de imediato aqui e pega algumas cores padrão. Agora, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Como eu já trabalho aí há algum tempo, já há bastante tempo com o AutoCAD, e eu vejo muitos profissionais, eles ficarem às vezes preocupados com a cor da linha, com a espessura da linha, né? Por exemplo, qual espessura de linha que eu devo usar, qual a cor que eu devo usar no projeto da construção civil. Na verdade, pessoal, existem desenvolvido por algumas empresas, desenvolvido por algumas escolas, instituições de ensino, algumas regras pré-definidas. Por exemplo, você vai trabalhar num escritório de arquitetura. Aquele escritório de arquitetura, ele segue ou rege alguns padrões para a criação dos projetos. Dentre eles, obviamente, a cor que você vai trabalhar. Tudo bem? Então, aquela instituição de ensino ou aquela empresa, ela estipula, ó, linhas que você vai criar com alvenaria tem que ser com a cor branca. Linhas que você vai fazer carimbo tem que ser com a cor cinza e assim por diante. Então, não adiantaria, pessoal, eu chegar aqui para você e falar, ó, vamos fazer obrigatoriamente a camada alvenaria com a cor branca, ou obrigatoriamente a cor de folha com a cor roxa, ok? Então, isso vai variar de instituição de ensino para instituição de ensino e vai variar de empresa para empresa. Tudo bem? Agora, existe também um outro fator, é aquele que eu comentei com vocês. Os desenhos técnicos, desenhos da construção civil, né, desenhos mecânicos, eles seguem normas. E as normas, pessoal, são as leis que regem como que determinado elemento deve se comportar, como que o objeto deve ser construído, como determinado serviço deve ser executado. Ou seja, existe norma para tudo. Então, existem também algumas especificações nas normas que você deve inserir nos desenhos técnicos. Tudo bem? Agora, em cima disso que eu comentei, que você tem a regulamentação por uma determinada empresa e que também você tem uma regulamentação por normas, você vai ficar naquele meio que fogo cruzado. Então, para que lado que eu vou, professor? Na verdade, pessoal, você deve ir para o lado que você necessita naquele momento do projeto. Ou seja, em cima de todas as camadas que você criar, obviamente que você, no decorrer aí da sua profissão, você vai ter aqui centenas de camadas diferenciadas. Tudo bem? Você vai ter camadas para fazer portão, tem camada para fazer madeiramento de telhado, tem camadas para desenvolver uma telha. Tudo bem? Você tem uma infinidade de camadas. Porém, uma das coisas mais importantes que você deve se atentar, como parece bobo, né, o que eu comentei aqui com vocês, que cada corzinha dessa tem, né, um número. Na verdade, esse número, pessoal, vai ser fundamental na hora da impressão. Porque futuramente, quando você for fazer as impressões dos seus projetos, você deve criar estilos de impressão, conhecidos também como configuração de penas. Aí você vai falar assim, poxa, Ailton, o negócio é mais complicado do que eu imaginava. Não, pessoal, pode ficar tranquilo, que funciona basicamente assim. Você veio aqui e criou uma camada alvenaria e colocou com a cor branca. Tranquilo. Só que você veio aqui, colocou a branca e você sabe que a branca é com a cor 7. Porém, na hora que você for imprimir o seu projeto, né, essa cor aqui, ó, essa
camada alvenaria, né, ela vai ter uma espessura de linha. Aí o seu projetista ou o seu engenheiro, né, o seu encarregado, ele chega para você e fala assim, ó, nós vamos imprimir esse projeto numa escala 1:100. Obviamente, pessoal, que nas escalas 1:100 é um desenho pequeno, né, um projeto de uma casa. Então, as espessuras de linhas e cores também têm que variar conforme a escala. Aí, num outro momento, você precisa fazer um projeto, por exemplo, numa escala 1:20, ou seja, já é um projeto grande. Então, obviamente, você não vai usar mais aquela mesma espessura que você fez a alvenaria. Agora, o que é importante que você que está iniciando fazendo um curso básico? Que você também não se preocupe com isso agora. Crie todas as suas camadas bonitinho aqui, conforme eu estou explicando, cor, estilo e espessura tranquilamente. Aí sim, lá na parte de impressão, na parte de configuração de penas, você define qual espessura de linha terá o seu desenho ou seu projeto naquele momento. Tá bom? Mas isso daí é um assunto mais para frente, mais avançado, pode ficar tranquilo. Desenvolva as suas camadas aqui com as cores, como eu acabei de comentar, as dicas que eu passei, com as definições de qual o estilo de linha e qual a espessura. Mas guarde essa informação que eu passei, que cada linha possui um número e futuramente você vai observar que será de fundamental importância você saber aqui, ó, qual o número dessas linhas. Ok? Bom, criamos então aqui, ó, a nossa cor branca para a alvenaria, ok? E agora, ó, opa, acabou mudando aqui, eu cliquei errado. Deixa eu voltar aqui novamente, ó, cor indexada, né? Cor 7, ok, tá bom? As linhas, pessoal, elas possuem estilos ou tipo de linha. Então, você vai clicar aqui onde está a palavra Continuous. Vai surgir uma janelinha bacana. E, obviamente, que uma parede, né, a gente vai fazer ali uma planta. A parede ela é feita com uma linha contínua larga. Então, você vai escolher aqui, ó, Continuous. Aparece em inglês, pessoal, mas é uma linha contínua, ok? Agora, suponhamos que você precise fazer, por exemplo, uma aresta não visível. Uma aresta não visível é com linha tracejada. Ou, se você quer fazer uma linha de corte é uma linha com traço ponto, ok? Observe que não aparece aqui, ó, a opção. Você só tem esses dois estilos. Por quê? Essa primeira parte aqui, pessoal, é a sua biblioteca particular de estilos de linhas. E você tem a biblioteca padrão do AutoCAD. Então, para trazer aqui para a sua, entre aspas, biblioteca particular, você precisa pegar emprestado os estilos do AutoCAD. Então, você vem aqui, ó, em carregar, ok? E aqui sim, ó, você tem todos os estilos de linhas, ó. Tracejadinha mais próximos ponto, com um espaço pequeno, tracejadinha com um espaço um pouco maior, ó. Traço, ponto, traço 2 pontos, traço 3 pontos e assim sucessivamente, conforme a necessidade da camada específica que você vai querer naquele momento. Um exemplo, ó, eu vou vir aqui e vou pegar essa aqui, ó, traço 2 pontos. Eu seleciono, ó, o nome dela, ó, é a CAD ISO 04W, ok? Eu clico em cima dela, clico em OK, ó. Ela vem para minha biblioteca particular, ok? Ó, ela está aqui, ó, tá vendo? E aí eu dou um OK e aí essa camada alvenaria se transformará nesse estilo de linha. Tudo bem? Como é alvenaria mesmo, né? Clicamos aqui, ó, em contínua e clicamos em OK, ó. Ficou aqui contínuas. Tudo bem? Agora, em cima das necessidades do seu projeto, esteja você trabalhando numa empresa ou conforme o seu professor pediu na sua instituição de ensino, ou conforme a necessidade realmente aí do seu projeto particular, você vai vir aqui e definir a espessura de linha, ok? Eu, particularmente, pessoal, quando eu estou trabalhando com essa linha de alvenaria, eu estipulo aqui, ó, que ela tem aqui, ó, 0,4, tudo bem, ó? Milímetros. Observem que aqui está em milímetros, isso daqui é a espessura da linha que será feito a alvenaria. Geralmente é um valor meio que padrão, pessoal, para projetos entre escala 1:50 e projetos que serão futuramente impressos, né, em escala 1:100 também. Ok? Então, aqui eu defino, ó, a espessura de linha. E aí eu dou aqui um OK. Ok?
Logo mais aqui tem aquele valor de transparência. Se caso a sua linha que você for desenvolver precisar ter transparência, você seleciona aqui, ó, e aí você tem a diferença do fator. Quanto maior o fator que você colocar aqui, né, ou o valor, maior será a transparência dessa linha. Bom, aqui ó, você tem essa pequena impressorazinha. Se você marcar, ó, ela vai ficar com um sinalzinho de proibido. Na hora de imprimir, o AutoCAD imprimirá todas as linhas do seu projeto, menos essa que tiver com esse sinalzinho de proibido, ok? Aqui você tem uma opção para que você congele na hora da impressão dentro da Viewport. Isso aqui vocês vão aprender mais para frente, tá bom? Meus amigos, então vejam só como é simples. Para criar as camadas, basta você fazer essa sequência. Você tem a cor, ok? Você tem o estilo e você tem a espessura. Isso, pessoal, é fundamental, ok? Para você selecionar essa camada aqui, ó, e que ela fique como padrão, basta você dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ó, ela vai ficar com esse sinalzinho verde aqui, ó. Tudo bem? Vamos criar mais uma, ó, clicamos aqui, ó. Tudo bem? Nova camada. E aí nós vamos colocar aqui, por exemplo, essa daqui chamada esquadria. Tudo bem? A esquadria, pessoal, nós vamos colocar uma cor um pouquinho diferente. Pode ser aqui esse verde aqui, ó, o 72. Ok. Ela é contínua, tudo bem? Apareceu aqui, ó, contínuas, né? Ela continua sendo contínuas. E nós vamos colocar uma espessura mais fina, porque ela é janela, né? Vamos colocar aqui, ó, essa 0,09, tudo bem? Clicamos em OK, ó, dessa forma. Agora eu quero criar uma linha de corte. Então, vamos colocar aqui, ó, linha de corte. Deixa eu só colocar direitinho. Dessa forma, ó. Aí eu venho aqui, eu quero colocar ela com uma cor vermelha, cor de número 1, ok? Essa linha de corte, ela não é contínua, ela é traço ponto. Então eu venho aqui, ó, coloco traço ponto, tudo bem? Dou um OK, ó. E aí eu venho e mudo a espessura. Vou colocar aqui, por exemplo, 15 e assim por diante. Tudo bem? Para criar rapidamente, acionamos, ó, Alt mais a letra N. Já criou aqui, ó, uma nova camada. Eu quero criar uma sequência mais rápida ainda de camadas, basta eu ir clicando na vírgula no teclado, ó. Eu clico na vírgula, o AutoCAD vai criando aqui, ó, camada 2, camada 3, camada 4. Tudo bem, ó? Rapidamente, ó, eu insiro as camadas. Depois, o que eu faço? Basta eu selecionar, ó, o botão direito do mouse e vir renomeando e alterando aqui, ó, as propriedades das camadas, colocando se ela é contínua, quais são as suas espessuras específicas. Tudo bem? Bem, pessoal, então, dessa forma, a gente vai criando aí as nossas camadas. Bom, agora eu vou fechar aqui, ó, e vou voltar aqui no desenho que eu estava utilizando como exemplo, ó, aqui juntamente com vocês. E eu quero explicar para vocês como que vocês vão trabalhar com as camadas. Por exemplo, assim que você terminar o seu desenho, né, obviamente, ó, cada elemento desse, ó, possui uma camada diferente. Né, já está inserido ali o seu nome e a sua respectiva espessura. Porém, como eu comentei, às vezes você vai precisar fazer um detalhamento, você vai precisar fazer um ajuste ou uma reforma no seu desenho e essa camada acaba te incomodando. Então você vai vir aqui, ó, por exemplo, ó, essa que está pintadinha de roxa é a nossa camada chamada escada. Ok? Ó, você vai clicar aqui, ó, está aqui, vamos procurar, ó, escada, tudo bem? Ó? Você tem aquelas mesmas 3 opções. Ó. Você tem a lâmpadazinha, você tem o sol e você tem um cadeado. Quando você clica na lâmpada, a lâmpadazinha ela fica azul. O que acontece? Ó? A camada ela apenas ficou oculta. Ela permanece no seu projeto, mas você não consegue selecioná-la e nem visualizá-la. Mas ela ainda está aqui. Tanto é que se você vir aqui novamente, ó, você clica na lâmpadazinha, ó, ela se acende. Ok? Agora, se você vir aqui, ó, observar aqui, ó, camada escada, nós temos esse solzinho. Esse solzinho vai congelar, né, ou descongelar a camada, possivelmente ali para a impressão. E essa outra aqui, onde tem um cadeadinho, você vai travar a camada nesse exato momento. Ó, eu vou clicar aqui, por exemplo, no cadeadinho, veja o que acontece. A camada ela continua aqui na tela. Porém, ó, eu não consigo selecioná-la, apesar, né, de eu até conseguir selecioná-la,
eu não consigo apagar, ó, eu posso clicar aqui em apagar, ela não desaparece, ok? Então eu não consigo movimentar, não consigo fazer nenhuma modificação nessa camada nesse momento, porque ela está com aquele cadeadinho ali, ó, ela está bloqueada. Isso é importante porque às vezes você quer trabalhar aqui, fazer algumas modificações, como eu comentei, e não quer correr o risco de essa camada aqui em específico, né, que ela sofra aí qualquer alteração, ok? Então você tem aqui, ó, essas três opções para ocultar no momento, para proteger a sua impressão e para travar naquele momento, evitando aí modificações indesejáveis, ok? Observem aqui, pessoal, ó, logo mais aqui acima, esses ícones, ó, esse primeiro do canto superior, né, esquerdo, você desativa uma determinada camada, ó, você seleciona o comando, seleciona a camada, ó, coloca em sim, ela toda vai ficar desativada, tudo bem? Para ativar novamente, pessoal, basta vir aqui, ó, na sequência, na parte de baixo, ok? Você clica aqui, ó, todas as camadas são restauradas. Esse daqui, ó, você isola uma camada específica, você selecionando ele, selecionando a camada, essa camada você vai poder trabalhar nela e as demais ficarão escuras, né? Ou ficarão aí isoladas. Para desfazer o comando, você vem nesse daqui de baixo na sequência, você cancela esse isolamento, tudo bem? Aqui, ó, você tem a opção para congelar, embaixo você tem a opção para descongelar a camada. Aqui você tem um cadeadinho fechado, você vai bloquear aquela camada que você selecionar. Aqui você desbloqueia. Tudo bem? Essa opção aqui torna a camada atual e essa opção aqui você leva as propriedades de uma camada, né, de uma linha para outra linha também. Ok? Uma coisa interessante, né, você pode, por exemplo, utilizar, ó, o comando linha no seu desenho e aí você faz a linha aqui, ó, essa linha que eu acabei de fazer está sendo baseada pela alvenaria alta, né, que é a camada corrente. Mas eu posso, ó, rapidamente vir aqui, ó, selecionar a camada. E eu quero agora nesse momento, por exemplo, a camada cobertura. Eu seleciono aqui, ó, faço um comando linha e agora ó, eu faço a linha com a camada cobertura naquele exato momento. Ok? Posso selecionar essa linha, ó, que era de alvenaria, clicar aqui na palheta, ó, e alterar para a cobertura. Tudo bem? Agora ambas ficaram com a camada cobertura. Tudo bem? Então aqui nessa palheta também você pode ir alterando e fazendo a seleção assim conforme você viu, tudo bem? E logo mais aqui, ó, clicando na palavra camada, nós temos um plugzinho. E aqui você tem uma opção para você criar ou salvar um estilo de camada. Ó, aparece aqui, ó, estado de camada não salvo. Você vai clicar aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, gerenciador de estados da camada. Tudo bem? Você clicando aqui, ó, vai surgir uma janela. E aí você pode criar, né? Clicando aqui em novo, um novo estilo de camada, renomear e salvar. O que acontece? Você cria, na verdade, um arquivo para ser aberto no AutoCAD, que é um arquivo para camadas. Tudo bem? Mas isso daí vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. E aí depois você pode emprestar ou pegar emprestado de alguém, né? Conjuntos ou camadas que você tenha criado aí no seu AutoCAD. Tudo bem? Pessoal, então essas foram as explicações de camadas, né? Basicamente, o que você precisa entender é que todas as partes do seu projeto, elas, né, como eu comentei, devem possuir essas camadas e que tudo que você for fazendo no seu projeto já tenha sido, né, que você vá distribuindo exatamente em camadas, tá bom? Mais uma dicasinha, né, pessoal, do professor. Procurem, pessoal, ser, podemos dizer assim, caprichoso desde o começo no seu desenho. Aí você fala assim, ah, não, eu vou fazer tudo de uma linha só, aí depois eu altero a camada. Pessoal, evite fazer isso, porque depois vai ficar mais difícil de você localizar, vai ficar mais difícil de você visualizar e você vai ter alguns probleminhas. Então, vá fazendo o seu projeto passo a passo. Nas nossas próximas aulas, na 8 em diante, nós vamos entrar nas partes de comandos de desenho. Então, vai ter muitas opções de desenho e vocês vão observar que cada parte do desenho é essencial já selecionar a camada corrente e já ir fazendo o desenho parte por parte. Primeiro fazemos as paredes, depois fazemos as janelas, depois a gente faz a escada, depois faz as cotas e assim por diante, tranquilamente. Aí no final do seu projeto você vai ver que você fez um projeto bacana, bonito e já está tudo certinho para você imprimir futuramente, tá bom?
Para finalizar nossa aula, né, eu falei que para que vocês criem camadas, basta você vir aqui, ó, no botão propriedades de camada ou então acionar aí o atalho CA, tudo bem? Digita a palavra CA, aperta o Enter, ó, já surge aqui a janela de criação, né, ou configurações das camadas, tá bom? Meus amigos, então, mais uma vez, muito obrigado, né, por vocês terem acompanhado aqui as nossas explicações, por ter acompanhado aqui a nossa 7ª aula. Como eu acabei de comentar, então, na nossa próxima aula, aula 8, 9 e 10, são aulas aí imperdíveis, pessoal. Vocês vão aprender realmente a utilizar, ó, todos os comandos de desenho aí no seu AutoCAD, tá bom? Então, espero vocês aí na próxima aula. Continue, né, firme aí nos seus propósitos, continue firme nos seus estudos e vamos que vamos estudando aqui no AutoCAD em português, tá bom? Então, pessoal, aquele abração, fique em paz e até mais.